Bom, gente, vamos falar então da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza idealizada lá por René Descartes, baseado no pensamento de Galileu também, com relação ao movimento. Então, um corpo que se movimenta, ele tem sua velocidade. Se ele colide com alguma coisa, ele transfere uma energia para aquela coisa. Nessa colisão, não depende só da velocidade que tem o corpo, depende da massa desse corpo. Então, por exemplo, imagina uma ladeira onde está descendo um caminhão e está descendo um Corsa. Qual dos dois é mais fácil de você frear? Né? É mais fácil você frear o Corsa. Por quê? Porque a massa dele é bem menor. Então, a quantidade de movimento que tem um Corsa é menor do que tem o caminhão. Então, para frear o caminhão, tem que ter um freio especial para veículos grandes, né? Então, por quê? Porque ele tem uma massa muito grande. Embora os dois vão descer ladeira, vamos supor, com a mesma velocidade, a quantidade de movimento transportada no caminhão é maior do que no Corsa. Então, esse é só um exemplo. Então, por exemplo, supor que os dois estão descendo na rampa e tem lá no fundo um muro. Quando bater no muro, qual dos dois vai arrebentar mais o muro? É lógico que é o caminhão. Então, a transferência de quantidade de movimento é maior no caminhão do que no Corsa. E isso vale para qualquer outro efeito, tá? Para qualquer outro movimento. Um dos movimentos que eu vou citar aqui é de um canhão. Um canhão dispara uma bala. Quando ele dispara a bala, ele vai para trás. Ou mesmo o cara está dando um tiro. Quando dá o tiro, tem o tranco que a arma vai para trás. O que está acontecendo nesse momento? É que no instante antes de disparar, estava tudo em repouso. Quando houve o disparo, o que aconteceu? Apareceu um corpo com velocidade. Então, um corpo está com quantidade de movimento, mas ele estava num sistema que estava em repouso. Como que pode aparecer energia do nada? Não é que apareceu energia do nada. Se aparecer uma quantidade de movimento num sentido, tende a aparecer quantidade de movimento igual àquela em outro sentido, para que faça jus à situação inicial, que era em repouso. Isso acontece, por exemplo, você vê os balões aí de fim de ano, os fogos de fim de ano, o fogo de artifício explode e as pequenas partículas que estão lá, luminosas, né, estão se espalhando uniformemente no espaço. Então, uma que ela já está preparada para fazer isso, mas o alcance delas é proporcional às suas massas e todas elas vão ser disparadas uniformemente, né? Ou seja, explodiu, mas a quantidade de movimento para um lado é igual a quantidade de movimento para o outro. Então, quantidade de movimento é uma grandeza física decorrente do movimento. E ela se respeita porque ela, ao longo do processo ela tende a se conservar. A menos, é claro, que o meio em volta interfira nisso, né? Então, e uma coisa que acontece muito, o cara dá um tiro, né? Dá um tiro e vamos supor que atirou dentro d'água, né? A bala entrou dentro d'água. Então ela tinha uma quantidade de movimento, mas quando entrou no outro meio, mudou essa quantidade de movimento, porque houve uma absorção da energia transportada, de uma maneira diferente que existia no ar. Então, basicamente, né, a gente vai falar da quantidade de movimento, mas basicamente a ideia é essa, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza que aparece sempre quando você tem corpos em movimento. Se a velocidade do corpo for zero, a quantidade de movimento é zero. A partir do momento que tem uma velocidade, ela deixa de ser zero, tá? Mas não é dizer assim, ó, não tem quantidade de movimento. Não, tem, mas vale zero, ok? É isso que a gente tem que pensar. E ela tende a se conservar, que é o mais importante, né? Tem um brinquedinho que erroneamente é chamado de pêndulo de Newton, parece. São as bolinhas que ficam penduradas e elas ficam colidindo conforme você levanta. Você levanta uma bola, tem 5 bolinhas, assim, você levanta a primeira, ela vem, bate, as outras 4 ficam, né, tem as outras 4, elas recebem o choque, mas a última aqui sobe na mesma medida que subiu, que você largou a primeira. Se você subir 2, sobe, e largar 2, bate e sobem 2 do outro lado.
Então, uma maneira de mostrar que a quantidade de movimento se conserva. Mas deveria se chamar pêndulo de Descartes, não de Newton, né? Bom, quantidade de movimento, então, ela é representada pela letra Q, minúscula, por nós aqui. Alguns autores usam a letra P, né? Que são mais antigos, né? Pessoas mais antigos a letra P. Agora, popularmente, agora, nos nossos livros didáticos, você vai encontrar a letra Q minúscula. Às vezes aparece maiúscula, mas vamos usar minúscula para a gente não fazer muitas confusões. Então, esse Q equivale ao quê? Ao produto da massa pela velocidade. Então, a quantidade de movimento cresce conforme cresce a velocidade. Ela também cresce conforme cresce a massa. Massas maiores, quantidade de movimento maior. Então, massa é medida em quilograma, velocidade em metros por segundo. Portanto, a unidade de quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. Cuidado para não falar quilograma por metro por segundo, porque esse metro não está aqui embaixo, ele está aqui em cima. Então, quilograma metro por segundo. Tá? Então, vamos dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Tem lá um canhão em repouso e uma bala lá dentro dele. Aí então ele vai disparar essa bala. Disparou a bala, ela saiu dele com velocidade de 100 metros por segundo. E a bala tem 4 kg de peso, né, de massa. Supondo que o canhão tenha 200 kg, qual vai ser a velocidade de recuo que ele vai sofrer? Ah, professor, mas tem o ar, tem o atrito com o chão, tem um monte de coisa. Todo esse monte de coisa a gente vai esquecer, né? Vai ignorar para que a gente possa entender o fenômeno, tá? Então, como é que a gente resolve? Antes estava todo mundo parado. Então, a quantidade de movimento inicial, vou colocar a letra I para dizer que é inicial, tem que ser igual à quantidade de movimento F de final. Então, o que tinha no começo deverá continuar tendo no final. A quantidade inicial é zero, porque estava todo mundo parado. Tá bom, zero. Agora, a quantidade final é a quantidade da massa da bala, a quantidade de movimento da bala, somada com a quantidade de movimento do canhão. Porque o sistema inicial era canhão e bala dentro dele. E estava todo mundo parado. Posso até fazer melhor aqui, gente. Assim, ó. A quantidade inicial é a massa do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade deles inicial, que é zero. E que vai resultar em massa da bala vezes a velocidade da bala mais a massa do canhão vezes a velocidade do canhão. Por que isso? Porque isto daqui é a quantidade de movimento da bala depois do disparo. Essa é a quantidade de movimento do canhão depois do disparo. E aqui, quando os dois estavam todos juntos, antes do disparo. Então a velocidade aqui é zero. Então isto daqui é zero. Do lado de cá eu tenho que a massa da bala é 4 kg. Que eu vou multiplicar pela velocidade da bala, que é 100. Mais a massa do canhão, que é 200 kg. Vezes a velocidade do canhão, que eu não sei. Ok? Então, 4 vezes 100, 400, mais 200V. Mais 200VC. Então, como é que eu resolvo isso? Bom, primeiro me livro desse 400, vou passar para cá, vai ficar negativo. É igual a 200VC. Como eu quero saber a VC, que é a velocidade do canhão, eu passo 200 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então a velocidade do canhão vai ser menos 400 dividido por 200. Isso vai dar menos 2 metros por segundo.
Então a velocidade do canhão é de 2 metros por segundo, só que é de recuo, por isso tem esse menos. A expressão matemática tem que representar exatamente o fenômeno. Então se a bala sai para um sentido, o canhão tem que sair para o sentido oposto. Ok? Então tem outros exemplos para dar aqui, mas a gente vai parar aqui, né? E aí eu passo exercício também disso aí para vocês lá no site, ok? Beleza.